irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Você que está na sua casa, aonde você estiver, que você aplauda o Senhor com alegria, bem forte, que Ele merece, bem forte, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Diga glória a Deus. Que você esteja firme nesse culto, nessa reunião, e da onde você estiver, que a bênção de Deus te alcance, que o Espírito de Deus desça sobre você, que é o nosso pedido, é a nossa oração a cada culto, a cada dia, porque a Bíblia cita que uma vez esse Espírito sobre nós, é impossível o homem continuar do mesmo jeito. Amém? Então, para aqueles que desejam mudança, para aqueles que desejam ser uma nova pessoa, levante suas mãos para o céu, feche os seus olhos e aproxime-se de Deus agora de todo o teu coração e diga para Ele: Senhor, eu estou na tua presença. Oh, eu preciso, ó Deus, do Senhor nos dirigindo, nos guiando, fazendo, meu Deus, com que a bênção chegue a cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, nesse momento, nesse dia, te adorar, te exaltar de todo o nosso coração, Senhor. Aleluia. Nós precisamos de ti, Senhor. Ele é poderoso, Ele está aqui nesse lugar. E de todo o seu coração, de onde você estiver, com seus olhos fechados, cante: o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. E de todo o seu coração, mais uma vez, cante: a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
ser a ti. Consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser. Precisamos, ó Deus, do seu toque. Precisamos, ó Deus, do Senhor sobre cada um de nós. Venha nos revestir. Venha, meu Pai, nos abençoar de maneira forte, de maneira grande. Dependemos de ti, Senhor. Fala para Ele, Espírito Santo. Ele é poderoso, Ele é grande. Diga para Ele, meu coração é teu. Fala para Ele, Senhor, tem liberdade para fazer a sua obra no meu coração. Você precisa do toque dele. Diga: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Oh, meu coração é teu, Senhor. O nosso coração é teu, Jesus. Aleluia. Fala para ele: Senhor, venha fazer morada em meu coração. Venha fazer morada, Senhor, dentro de mim. Aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou na casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda, Senhor, mude as coisas de lugar. Eu sou na casa, isso aí, ele fala: Senhor, eu preciso de ti. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, levante sua mão. Tens liberdade aqui.
digno, Ele é o Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga, eu acredito, eu creio que o nome dEle é exaltado nos céus, na terra e acima dos céus. Amém? Em todo canto o nome de Deus é exaltado. E eu sei que esse nome está aqui também hoje para que Ele seja exaltado. Você crê? Quem crê? Você veio aqui para exaltar o nome dEle? Diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome de Jesus. Amém? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Terra e céu glorificam meu santo nome. Ele é exaltado para sempre, exaltado no céu. Eu quero que você bem forte cantando isso. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, Rei exaltado no seu nome. Terra e céu glorificam meu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu quero ver todo mundo junto agora, ó, aqui fora. Ele é exaltado, e agora só as mulheres cante, ó. Agora os homens, eu quero ver os homens, ó. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvo, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Os homens cantando, ó. Terra e céu glorificam meu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. E agora toda a igreja, todo mundo junto, cante, Ele é exaltado. Eu louvarei. Terra e céu glorificam meu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Declare, Ele é exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Vamos aplaudir o nosso Deus. Pode aplaudir a Ele bem forte que Ele merece. Ele é digno. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Saiba que o Espírito de Deus Ele está aqui nesse lugar para nos abençoar. Amém? Não existe hora, não existe lugar, mas a Bíblia diz que o Senhor estaria à procura de verdadeiros adoradores. Eu acredito e creio que aqui nesse lugar, que você que me assiste da sua casa, Deus vai encontrar verdadeiros adoradores. Amém? Você crê que Ele vai achar verdadeiros adoradores aqui? Então levante suas mãos para o céu, mais um minuto, mais um instante, se envolva com Deus.
Isso, de todo o teu coração. Diga para Ele: Senhor, eu estou na tua presença. Oh, nós estamos aqui. Nós chamamos o Senhor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declare sua coração pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde passamos mais alto, você puder só fazer declare e pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Mais uma vez declara pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Pode aplaudir, Ele merece, Ele é digno. Aleluia! Diga mais, diz em forma de palmas. Isso, mais forte que você puder. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Diga amém. Diga glória a Deus. Que a presença de Deus te encha de alegria. Que a presença de Deus te encha com total vigor na sua vida. A Bíblia diz que uma vez que essa presença nos toma, nos tornamos diferentes. Coisas sobrenaturais fazemos. E eu creio que coisas sobrenaturais, o qual o olho não viu, o qual o ouvido não ouviu, o qual nunca subiu pelo coração de ninguém, é o que você fará. Porque Deus vai fazer você se tornar alguém diferente. Amém? Pode sentar, você de casa, se acomode bem. Nós estamos aqui hoje, vamos dividir uma palavra, um recado de Deus, que eu acredito de todo o coração que vai mudar, que vai renovar, que vai restaurar. E sim, que o que Deus vai tratar conosco hoje vai mudar completamente, não somente a nossa vida, mas vai mudar completamente a nossa história. Vai mudar o plano que nós tínhamos acerca de nós. Amém? Você sabe que quando nós estamos diante de Deus, a Bíblia diz que não existe luz que se dá com trevas. Então, uma vez que estamos diante de Deus, toda treva é convertida, é transformada em luz, quando se não tirada. Então, que Deus hoje possa transformar da sua vida toda treva em luz. Que Deus possa converter todo mau caminho, deturpado, embaralhado, tudo que vem dando errado, para um caminho de bênção de Deus na sua vida. Que eu acredito que hoje a sua vida vai mudar completamente. Amém? Eu peço que você atente para esse recado hoje. Você que está presente, você que assiste em casa, eu peço que você escute isso. De todos os recados o qual já foi ensinado, de toda a palavra o qual já foi dada, eu acredito que essa de hoje vai ser extremamente importante para mudar, para renovar, para restaurar e principalmente para mudar o nosso coração. Amém? Para mudar a nossa vida, o que somos, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas eu comecei um recado um tempo atrás, na verdade na Santa Ceia, tratando a respeito de um espírito de conselho. O que é um espírito de conselho? Na verdade, espírito do Senhor. O espírito do Senhor, a Bíblia diz que ele tem 7 hastes, representando um candelabro, que cada haste desse candelabro significa um espírito que Deus possui. Nós já vimos 6, já vimos 4, na verdade 3. Hoje vai ser o 4. Amém? Já vimos que uma pessoa para se tornar nova, ela tem que abandonar as atitudes antigas. Então uma pessoa, quando abandona atitudes antigas, passadas, ela então consegue chegar no novo. Então, para que eu possa alcançar uma nova pessoa, eu acredito que você que me assiste, que você que me acompanha, você que está aqui, você que está vendo, você que está ouvindo, ninguém se acomoda em continuar sendo quem é. Nós precisamos, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar dos dias, com o passar das semanas, melhorar quem somos. Porque Deus não se agrada de alguém acomodado. Deus não se agrada de alguém que vive numa zona de conforto. Deus se agrada sim daqueles que a cada dia, que a cada instante, que a cada momento, tempo passado, ela se renova, tornando uma nova o quê? Uma nova pessoa. E Deus quer que você seja alguém diferente. Deus quer que você seja alguém de força, alguém de vigor, alguém animado, alguém de fé, alguém convicto, alguém que tenha certeza, não alguém que está desanimado, para baixo, desesperado, alguém que está conflito, alguém que está com algum sentimento deturpado dentro de si. Não, Deus quer trazer o novo para a sua vida. Só que para o novo chegar, o velho tem que ser jogado fora. O velho tem que sair, para que as minhas atitudes então possam mudar. Porque se as minhas atitudes não mudarem, é porque eu ainda não mudei. Uma pessoa nova tem atitudes novas. Uma pessoa transformada tem atitudes transformadas. Se eu me pegar ainda continuando fazendo o que eu fazia, é porque ainda de Deus eu não alcancei uma nova pessoa. E eu pergunto, você que me assiste, você que está aqui, enfim, você quer transformar-se em um novo eu, em uma nova pessoa? Quem quer? Pastor, é o meu sonho. Saiba que uma pessoa que muda, ela recebe coisas novas. Você quer ver um exemplo?
Vou dar um exemplo de mim. Eu sou magrinho. Mas se um dia eu resolver comer um pouquinho mais, engordar uns 10 quilos, não passa disso, em nome de Jesus. Mas engordar uns 10. As roupas que eu usava antes não caberão. Porque eu mudei. Quer dizer, eu vou ter que aderir a coisas novas, a coisas que eu não tinha. Porque se eu tentar continuar usando o que eu usava, não vai dar certo, vai apertar, vai ficar curto, não vai vestir da maneira que precisa, porque eu mudei. Alguma coisa em mim foi transformada. Então, para que eu alcance coisas das quais eu não tenho, para que eu alcance coisas novas das quais eu peço a Deus, alguma coisa em mim precisa mudar. Te dei o exemplo de minha pessoa engordando um pouquinho mais, que precisa trocar as vestes. E aí você pode tomar isso para a sua vida em qualquer área, em qualquer âmbito da sua vida. Pastor, eu quero o novo de Deus financeiramente, espiritualmente, na minha família, em qualquer área da minha vida. Saiba que para o novo vir, o velho tem que abandonar. E para o novo chegar, alguma coisa tem que mudar. Porque senão, se continuar sendo a mesma coisa, o que eu tinha vai continuar sendo o mesmo. O que eu tinha serve. Então, se eu quero algo diferente, alguma coisa tem que mudar. Diga, alguma coisa tem que mudar. Para o novo de Deus. Diga, para o novo do Senhor. Na minha vida chegar. Pastor, eu quero que o novo chegue. Quem quer, diga amém. O que tem que acontecer para chegar? Você tem que mudar. Só que nem todos estão prontos para mudar. Todos querem o resultado da mudança. Querem a premiação, a bênção, vamos dizer, aquilo que é positivo. Só que de uma mudança tem lado positivo e negativo. Qual é o negativo? Alguma coisa que te agradava na mudança talvez não te agrade mais. Ou o que te agradava terá que ser deixado, terá que ser jogado fora. Porque se continuar é porque não mudou. Então existe o lado negativo da mudança que pode te desagradar, mas é para o seu melhor, é para o seu crescimento. Amém? Amém? Pastor, mas eu gostava tanto de tal coisa, agora que eu passei a servir a Jesus, eu não posso mais tomar um pouquinho daquilo, nem sequer 1%, porque senão você não mudou. Porque quem muda, abandona as atitudes o quê? Antigas. Abandona as atitudes velhas. Aí eu tratei 3 espíritos que Deus possui. Tratei o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento. Eu não vou recapitular, senão fica muito comprido. Hoje nós vamos tratar o espírito de conselho. O que é espírito de conselho? Para qual serventia é? Quando sobre uma pessoa ele vem? Quando sobre uma pessoa esse espírito se estabelece? Conselho nada mais significa do que algo novo, algo diferente. Conselho significa orientação. Então uma pessoa que é conselhada ou recebe o espírito do conselho, ela é o que? Orientada, direcionada. Então quando o espírito do Senhor vem sobre uma pessoa, ela vai ser orientada, avisada, conduzida, direcionada a alguma coisa. Amém? Eu pergunto, você quer receber esse espírito de conselho? Você sabe que existe um ditado aí fora, né? Aí fora, você já conhece muito bem. Diz assim, se conselho fosse bom, não se dava. Faria o quê? Vendia. Então você já percebe que pela frase, a teoria de conselho já vem com uma certa aspereza, uma propriedade ríspida, dura, de que pode ser que não me agrade, mas é o melhor. Pode ser que não faça o que eu quero, mas vai me levar até aquilo que eu preciso. Amém? Então por mais que o conselho que venha, quando o espírito do conselho sobre ti descer, por mais que ele seja áspero, duro, seja algo que não te agrade, estreito, abraça, toma, porque isso pode não trazer o que você quer, mas trará o que você precisa. Amém? Diga glória a Deus. Aí vamos na Bíblia, Provérbios capítulo de número 15, o versículo é o 22. Você sabe que eu estava lendo agora em casa, agora à tarde, e eu até comentava com a minha esposa sobre isso. Falei para ela assim, hoje a palavra de Deus vai mexer.
hoje a palavra de Deus vai ser boa. Porque existe aquela época do pregador que a palavra de Deus vem e não surte tanto efeito nele quando recebe, mas quando é pregado. Quantas mensagens de Deus eu já pedi que na hora que eu preparava não mexeu tanto como quando eu estava pregando. Mas essa, quando eu estava preparando, eu já estava dando aquele glória, aquele amém, já estava, Deus, obrigado, porque é uma coisa tremenda que se você absorver, se você aceitar, se você nutrir essa substância que vai ser derramada através da palavra, muita coisa na sua vida muda. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Mas por que hoje nós vamos tratar esse espírito de conselho com um certo tipo de cuidado? Porque eu não sei você, mas existem algumas situações diversas que passamos na vida onde ficamos com as mãos atadas, sem saber para onde ir. Às vezes nos pegamos no meio de certos conflitos sem saber o que fazer e desesperados, afligidos pela situação que estamos, nós somos forçados ou pressionados a receber um conselho, aonde sequer precisávamos apenas de uma orientação. E ficamos às vezes perplexos, e agora acabou, meu Deus, o que vou fazer? E agora? E às vezes aquele desespero nos move a tomar uma decisão que pode ser precipitada, aonde precisamos apenas do quê? De um conselho, de uma orientação. Precisamos apenas do quê? De uma condução, de um aviso, de uma recomendação, de uma direção para aquilo, para que aquele desespero que nos toma seja tirado, para que aquele desespero que no coração foi lançado seja arrancado. Por isso que eu não sei qual situação da vida você se encontra hoje, mas eu te digo que um conselho, uma direção, uma palavra, uma recomendação, uma palavra de condução, direção de Deus, pode mudar completamente o rumo da sua vida para melhor. Olha aqui para mim, conselho pode mudar a vida para melhor ou para pior. O conselho é direção. Então, dependendo de quem o conselho vier, pode mudar a minha vida ou pode piorá-la. Por isso você precisa aprender a peneirar quem você ouve e o que você ouve. Porque quem você ouve e o que você ouve é fundamental para determinar a sua vida. Amém? Amém. Quem está entendendo até aqui? Mas vamos na Bíblia. Provérbios capítulo 15, versículo de número 22. Vamos lá? Versículo 22, olha o que diz. Onde não há conselhos, o que acontece? Os projetos saem vãos, vagos, mas com a multidão do que? De conselheiros se confirmarão. E às vezes isso acontece na vida de muita gente. Pastor, o que para mim? Às vezes a pessoa está em determinada situação, dúvida do que tem que fazer. Aí ela pede direção para um, pede direção para outro, pede orientação para isso, para esse, para aquele. E às vezes a pessoa ainda não entende o que tem que fazer. Olha aqui para mim, conselho. Quando um, dois fala, você fica meio duvidão. Você fica assim pensando, será que é de verdade? Será que eu sou assim mesmo? Porque alguém vem e fala assim, eu acho que é muito nervoso. 1, 2, você nem liga. Mas 10 falando a mesma coisa. 10 pessoas falando o mesmo vocabulário, a mesma língua. Peraí, alguma coisa tem que mudar. A anteninha tem que despertar, tem que captar. Peraí, um fulano falou, o ciclano falou, o bertano falou, tá todo mundo falando o quê? Então, alguma coisa está errada. A Bíblia está dizendo que os projetos sem conselho saem o quê? Saem vãos, vagos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Aí o pai vem e fala, a mãe vem e fala, o marido vem e fala, o patrão vem e fala, o vizinho vem e fala, o filho vem e fala, a tia vem e fala, o primo vem e fala. Aí a pessoa fala, ih, o pessoal tem alguma coisa comigo, né? Mas todo mundo falando a mesma coisa, peraí. Com a multidão de conselheiros se confirmarão. Alguma coisa tem que o quê? Tem que mudar. Mas eu vou ler em outra tradução, olha o que diz. Um empreendimento feito
sem o conselho dos que conhecem o assunto, falha. Olha o que está dizendo. São os muitos conselheiros que podem dar uma garantia de sucesso. Vou repetir esse versículo. Na Bíblia, na Bíblia, o livro, é a tradução dessa Bíblia. Olha o que diz. Um empreendimento, uma decisão acerca de algo até financeiro, uma empresa, uma decisão que eu tenho que tomar acerca de alguma coisa, feita sem conselho de quem conhece do assunto, falha. Olha o que ele continua dizendo. São os muitos conselheiros que podem dar uma garantia de sucesso. Quem aqui quer ter sucesso? Quem aqui quer ser grande? Você quer ser abençoado? Você quer que as coisas para você dê certo? Você tem que começar a ouvir conselho de quem entende da coisa. Porque o que tem de pessoas que acham que sabem tudo, que acham que, me perdoa a expressão, é o bam bam bam, porque comigo faz e comigo acontece, porque eu sei, porque senão eu vou tentar, tá cheio. E a Bíblia diz que uma pessoa que adota o seu próprio conselho sem ser orientada, falha. Mas a que ouve muitos conselheiros, tem o quê? Tem sucesso. Você quer ter sucesso? Quer que as coisas para você dê certo? Quem quer? Comece a pedir conselho. Alguém que vem... Quantas pessoas, você quer ver uma coisa? Já vieram até mim pedir conselhos de coisas espirituais. Alguém que tinha idade para ser meu avô. Alguém que tinha idade para ser até meu pai. E eu, com a idade que tenho, quantos conselhos já dei para muitas pessoas que hoje estão sendo abençoadas, que hoje tiveram uma mudança repentina na vida, porque ouviu o quê? Conselho. Mas se alguém não ouve conselho, falha, se frustra, dá errado, porque a pessoa acha que o que ela faz é o quê? É certo. O que eu estou fazendo, eu estou na minha razão, nada vai mudar, porque eu sei, porque eu entendo, porque comigo é assim. Você vai falhar. Agora quem adota conselheiros tem sucesso. Diga amém. Amém. Mas você quer ver em outra tradução? Olha essa tradução, vai apertar um pouquinho mais aí. Raciocínio de segurança não quer da cadeira. Amém? Olha o que diz esse Bíblia Viva. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho vai fracassar totalmente. Olha o que continua dizendo. Quem procura ajuda e pede conselho será bem sucedido. Vou repetir. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho vai fracassar totalmente. Mas quem procura ajuda e pede conselhos será bem sucedido. Ah, eu vou vencer sozinho do meu jeito. Se você não for orientado, aconselhado, se você não for alguém que tem uma direção, uma orientação, você vai fracassar de novo. E quantas pessoas estão fracassando, fracassando e fracassando? Me veio ao coração Pedro. Preguei até esses dias atrás. Pedro, quando lança a rede e não pega nada, foi orientado por quem? Por Jesus. Lança um pouquinho mais fundo que acharás. O Pedro já tinha pescado toda a noite, já tinha tentado de tudo quanto é jeito e não tinha pegado nada, mas ele ouviu o quê? O conselho. Ele ouviu a orientação, vai um pouquinho mais fundo. E quando Pedro voltou, o que uma noite não trouxe para ele, um conselho conseguiu trazer. E se Pedro não fosse? E se Pedro, quem sabe de pesca sou eu. E se Pedro não ouvisse, se Pedro não atendesse aquela orientação, ele ia voltar para casa com as mãos o quê? Ia voltar para casa com as redes o quê? E quantas pessoas no nosso meio aqui, até que nos assistem, estão com as redes vazias, porque elas estão fazendo do jeito delas, da forma dela, da maneira dela, como ela pensa, da maneira que ela idealiza, e não está dando certo. Muda a estratégia. Ouve conselheiros que confirmarão o que você está pensando, porque uma pessoa que tenta vencer sozinha, fracassa, mas quem ouve, será bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido? Começa a ouvir. Amém? Amém. Fala para quem está do seu lado, comece a ouvir. Para você ter sucesso. Vai para frente, Provérbios 20, 10. 20, 18, perdão. Provérbios 20, 18. Provérbios, capítulo de número 20. Versículo de número 18.
Provérbios 20, versículo 18. Eu quero que você leia comigo também. Vamos ler juntos? Versículo 18 diz assim: cada pensamento com conselho, o que? Se confirma. E com conselhos prudentes faz o que? Então, o que eu penso será confirmado com o que? Com conselho. Exemplo, eu estou com uma ideia na minha cabeça. Eu quero prosperar, quero abrir meu microempreendimento, quero abrir a minha empresa, eu quero sair do vermelho, eu quero dar a volta por cima, eu quero pagar minhas dívidas, quero limpar meu nome, eu quero quitar o que eu devo para os outros, quero andar de cabeça erguida, enfim, eu quero tirar minha vida da lama que estiver, seja em qual área for. Você só poderá realizar o que pensa para dar certo se você receber porque se você tentar sozinho pode fracassar. Aí ele continua dizendo que dependendo do conselho, se for prudente, se for uma coisa boa, uma ideia de Deus, se faz a guerra. Ih, pastor, quer dizer que eu vou sair no braço, no murro, todo mundo? Não, não é isso não. Eu vou ler em outra tradução, olha o que diz: os projetos que se fazem devem ser amadurecidos com reflexão. Não se vai à guerra sem ter ponderado. Vixe, deixa eu ver aqui que tá. Cortou. Pera aí. Provérbios 20, 18. Os projetos que se fazem devem ser amadurecidos com reflexão. Não se vai à guerra sem se ter ponderado no que se faz. Outra tradução: fazer planos sozinhos não é bom. Peça conselhos a outras pessoas sábias antes de enfrentar qualquer batalha. Vou repetir, escute isso. Você não quer se tornar uma nova pessoa e quer mudar? Olha o que está dizendo: fazer plano sozinho não é bom. Não é bom. Peça conselhos a outras pessoas, o que? Sábias, que tem entendimento, estrutura, que tem experiência, que sabe do que fala, antes de enfrentar qualquer batalha, para você não correr o risco de entrar numa guerra, numa luta, num problema e se enforcar com ele. Mas para que você, pela orientação sábia dada, indicada, possa vencer qualquer problema que se levantar contra você. Amém? Amém. Com sabedoria você possa ser aconselhado e conseguir arrancar, tirar, absorver da situação que você precisa. Mas por que tem pessoas que estão enfiando os pés pelas mãos? Porque tem pessoas que a cada dia que passa estão sendo pressionadas pela dificuldade, estão sendo pressionadas pela situação, porque elas não estão sendo o quê? Orientadas, aconselhadas. Aonde tem conselho, a guerra tem vitória. Diga amém. Diga: aonde tem conselho, a guerra tem vitória. Você quer vencer na guerra da vida? Travamos uma guerra todos os dias, pela família, trabalho, espiritualmente, saúde. Ultimamente a saúde, travamos uma batalha todo dia, que será vencida se formos orientados. Faz isso, faz aquilo, abaixa, agora não é hora de atacar, recua, defende. Orientados diante de uma batalha, temos vitória. Diga glória a Deus. Agora uma pessoa que pega uma lança na mão e escudo, vou para a guerra, vou matar todo mundo, é uma pessoa que é a primeira a ser destruída, porque não foi orientada. Amém? Amém. Mas vamos continuar. Agora eu quero te mostrar um texto, 2 Samuel 13. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 13. Vai para lá. Todos deveriam ouvir isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ter sucesso? Você quer vencer? Misericórdia. Jesus. Amém ou não amém? Amém. Estou pregando pra gente viva ou gente morta? Viva. Quem tá morto de graças a Deus. Amém. Tá todo mundo vivo. Amém? Escute isso. Você quer ter sucesso? Quer que as coisas na sua vida dê certo? Olha para mim. Não force nada. Pastor, eu queria tanto alcançar aquela dádiva de Deus. Não force. Deixa as coisas acontecer como precisam acontecer naturalmente.
Porque uma vez que você força uma situação a acontecer, por mais que Deus haja determinado aquilo na sua vida, o que é bênção, se você forçar, se torna maldição. Não force nada. Deixe as coisas acontecer no tempo de quem? Naturalmente. O que tiver que ser, será. O que tiver que vir, virá. Não force nada, não pressione nada. Não faça com que aquilo seja seu porque você quer aquilo. No seu tempo, do seu jeito, na sua hora. Não. O que tiver que ser, será. Amém? Amém. Mas vamos ver na Bíblia alguém que forçou uma situação e foi destruído. Segundo Samuel 13, versículo 1. Vamos ler? E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. E tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era o quê? Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Então, olha aqui para mim. A Bíblia diz que Aminon era irmão de Absalão e irmão de Tamar. Tamar, eles eram meio-irmãos. Tamar era meia-irmã de Aminon. Absalão e Tamar eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas por Aminon ser meio-irmão, colocou os olhos nela e achou a moça muito linda, bonita. Ele colocou no coração: eu quero porque quero ela, eu quero porque quero ela. Tem alguma coisa errada um homem solteiro desejar uma mulher solteira? Tem alguma coisa errada? Não. Só que a gente não pode forçar nada a acontecer. Uma vez que eu forço uma situação a acontecer, o que é bênção, se torna o quê? Se torna uma maldição. Então Aminon ficou apaixonado pela sua meia-irmã e colocou os olhos nela porque eu quero ficar com ela, porque eu quero namorar ela, porque eu quero casar com ela. Só que ele não via, não tinha oportunidade, tempo, espaço para sequer demonstrar o que sentia. Então a Bíblia diz que ele tinha o que? Um amigo. E foi pedir o que para o amigo? Chuta. O que foi pedir? Vocês aceitaram, nota 10. Vou dar um prêmio para vocês. Conselho. Só que olha para mim. Dependendo do conselho que você recebe, sua vida pode mudar ou pode piorar. Ele foi pedir um conselho desesperado para o amigo, porque ele queria que aquela situação se resolvesse. De que maneira? Que a irmã ficasse com ele e o aceitasse. Os dois tivessem ali um relacionamento. Oportunidade, espaço para demonstrar o que sentia por ela. Então ele vai até esse amigo Jonadab e pede um conselho. O que eu tenho que fazer? Olha o conselho do amigo. Versículo de número 4. E ele lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão meu. Ele se encontrou com o amigo, o Jonadab, e a Bíblia diz que esse amigo que ele se encontra, quando ele bate os olhos em Aminon, ele fala: rapaz, você está ficando magrelo. Estou vendo até os furos do seu rosto, da sua caveira. O que está acontecendo? Você é filho do rei, alguém que era para estar bem. O que está acontecendo? Não vai me contar, não. O que você fez? Ele olhou e falou: rapaz, eu amo minha irmã. Eu gosto dela. Não tenho espaço para demonstrar esse amor por ela. Não sei o que fazer. O que você me fala? Olha o que ele falou. Versículo 5. E Jonadab lhe disse, vamos ler? Deita-te na tua cama e finge-te do quê? De doente. E quando teu pai te vier visitar, dizendo: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da tua mão. E deitou-se, pois, Aminon, e fingiu-se do quê? De doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua, o quê? Para que eu coma de sua mão. Pula para o versículo de número 11.
E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã. Irmã? Então o amigo falou: rapaz, faz o seguinte, ainda que ela não queira, faz isso acontecer forçado. Se ela não quiser um relacionamento com você corporal, que ela aceite, você força. Em outras palavras, se chama hoje em dia estrupo. Olha o conselho que o amigo deu para ele. Você força alguma coisa. Fala pro seu pai que você está doente, que você quer que a sua irmã vai te dar comida. A hora que ela entrar, fechar a porta, só tiver vocês dois, agarra ela e faz o que você tem que fazer. O próprio irmão abusa da sua irmã. Força uma situação que acontecer, porque ele ouviu o conselho de quem? Sabe o que aconteceu? O irmão de Tamar, de pai e mãe Absalão, matou o seu outro irmão. Quando Davi, pai deles, fica sabendo disso, Davi queria matar Absalão. Olha que coisa. Olha que desgraça que aconteceu. Olha que repercussão que teve. Tudo por conta do quê? De um conselho. Eu pergunto: quem você tem ouvido? O que você tem ouvido? Dependendo do conselho qual você está recebendo, pode fazer a sua vida ser destruída completamente. Amém? Amém. Quem está entendendo isso? Fala para quem está do seu lado: tome cuidado com os conselhos. O que tiver que ser, será. Fala para ela: o que tiver que vir, virá. Não force nada. Amém? Segundo Crônicas 10. Vai para lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 10. Não force nada, senão o que é bênção pode virar maldição. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 10. O versículo é o de número 6. Eu quero que você preste bem atenção nessa história, para você não entender errado. Porque pior que você não entender uma orientação é você entender aquilo que é errado. Sair daqui dizendo que o pastor mandou fazer e o pastor não mandou fazer coisa nenhuma. Amém? Então pior que você não entender errado. Então não entenda errado. Preste atenção. Amém? Se passar um pernilongo de mobilete no seu ouvido, você manda. Amém? Se o cachorro latir, se alguém fazer barulho, preste atenção. Fita os seus olhos que você vai ouvir agora. Amém? Segundo livro de Crônicas 10, o versículo é de número 6. Vamos ler? E depois eu explico toda a história. Vamos ler? E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Então Roboão era um rei, era um homem que estava sendo preparado para se tornar alguém que ia reinar. Você quer reinar? Quer ter sucesso? Para mim ter sucesso eu preciso do quê? De conselhos. Uma pessoa que idealiza planos sozinha fracassa, mas a que ouve conselhos será bem sucedida, terá sucesso. Então Roboão tinha um problema, porque o povo estava procurando ele e as pessoas estavam com questões pendentes que precisavam ser resolvidas e ele não sabia o que fazer. Então Roboão, que até então reinava sobre as 12 tribos, que até então as 12 tribos eram juntas, ele pede conselhos para os anciãos. Quem eram os anciãos? Ancião, olha para mim para você entender, eram os cabeças. Era aqueles que tinham uma intimidade com Deus. Era aqueles que sabiam o que falavam. Então ele vai se aconselhar com este povo, perguntando: olha, o que eu tenho que fazer para o povo? E eles disseram, vamos ler? Versículo 7. E eles lhe falaram dizendo: se te fizeres benigno, ser bom, se você for bom e afável com este povo e lhes falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Olha, o problema deles será resolvido, ô Roboão, se você for uma pessoa boa e falar coisas boas, coisas que animam o povo, coisas que incentivam o povo, coisas que colocam o povo para cima. Se você fizer isso, esse povo que hoje se rebela contra você vai te servir. É um povo que vai mudar completamente, drasticamente, se você fizer o que eu estou falando. Vamos ver se ele ouviu? Versículo de número
8. Porém, vamos ler? Ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os amigos que haviam crescido com ele, e estavam perante ele. E lhes disse-lhes: que aconselhais vós, que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens amigos que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhes falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os meus lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com quê? Com escorpiões. E veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao terceiro dia. 13. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho de quem? Dos anciãos, e falou-lhes conforme o conselho dos amigos, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu vos acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Pula para o 19. Assim, leia comigo: se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Até hoje. Uma situação irreversível aconteceu. Roboão era um rapaz jovem, um homem que tinha tudo para dar certo na vida. Se ele tivesse o quê? Escutado, ouvido o conselho. Ele tinha a faca e o queijo na mão, mas por ouvir conselhos deturpados, errados, errôneos, gerou uma divisão e agravou o problema que até hoje é visto. Qual? Olha para mim. Roboão vem com um problema. O povo está me falando: alivia-nos, tira de nós a carga. Aí ele vai até os conselheiros, ele vai até os anciãos que diz: olha, fala coisas boas, seja bom, que isso vai ser resolvido, eles vão te servir. Só que ele não ouve os anciãos. Ele vai pedir conselho para quem? Perguntou para os amigos que cresceram com ele: rapaz, eu estou com um problema. O ancião disse: mas não quero fazer o que ele falou. O que vocês me dizem que eu tenho que fazer? Olha o que os amigos falaram: rapaz, o seu pai acrescentou um jugo, acrescenta mais ainda. O seu pai castigou eles com os açoites, fala que você vai castigar com o escorpião. Seja mais ruim, seja mais duro. Você vai ver se eles não vão comer na sua mão. E ele foi e fez isso. Sabe o que aconteceu? Houve divisão. Houve problema, que até hoje é visto. Eu não sei se você já ouviu falar da divisão do reino do sul e do reino do norte. Já ouviu falar disso? Os de Israel, que eram 12, foram divididos. 10 desses reinos foram para o norte. 10 reinos foram para Jeroboão. 2 ficaram com Roboão, que era o reino do sul, que hoje é visto como a Palestina e Israel. Aonde já viu guerra entre Palestina e Israel? Palestina bombardeia não sei o que, Palestina homem-bomba não sei da onde. Era os irmãos que lá atrás, unidos, se separaram por conta de um rei ouvir conselhos errados, que até hoje reflete. Se você ouvir conselho errado, dependendo da atitude que você tomar, vai gerar consequência para a sua vida inteira. Até hoje, isso acontece entre os reinos do sul e do norte. Um problema que poderia ter sido o quê? Evitado se o Roboão tivesse dado ouvidos a quem? Aos anciãos. Eu pergunto: quem que você tem ouvido? Quem? Dependendo de quem você tem ouvido, quem você tem escutado, ao invés da sua vida melhorar, ela vai piorar. Você quer ver outro exemplo? Atos 27. Se eu fosse citar todos os exemplos que a Bíblia tem a respeito de conselho, eu ficaria aqui um mês falando. Por isso eu peguei alguns. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Você quer ver?
Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9. Pastor, o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que nesse texto Paulo estava sendo preso, estava sendo levado preso, com outros presos para a Itália, para ser julgado pelo centurião Júlio. Então ele estava sendo conduzido em uma navegação, um barco, até a Itália para ser julgado, para ser ali atendido pelo centurião Júlio. Tudo bem até aqui? Olha aqui para mim, nós também hoje nos encontramos presos no nosso barquinho. E dentro do nosso barquinho tem marido, tem mulher, tem filhos, que dependendo do conselho que você ouvir, você pode colocar em xeque toda a sua embarcação. Então Paulo estava entrando dentro de um barco para navegar até o seu destino. Tudo bem até aqui? Você hoje está dentro de um barco financeiro, de um barco familiar, de um barco sentimental, de um barco espiritual, de um barco profissional, que você quer chegar até o destino final e ter sucesso. Porque aqueles que ouvem conselhos são bem sucedidos. Quem pensa que faz tudo sozinho, fracassará de novo. Paulo está dentro de um barco rumo à Itália. Olha o que aconteceu no versículo 9. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha o quê? Passado. Paulo os admoestava, recomendava, dava um conselho, uma direção, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa. Então Paulo estava dentro da embarcação com outras pessoas, conduzindo-se para a Itália. E Paulo viu o tempo, Paulo olhou de um lado, Paulo olhou de outro. E quando Paulo se depara com a situação vivida, Paulo chega a uma conclusão: vai dar errado. A gente não pode sair daqui. A gente não pode entrar nesse barco. A gente não pode viajar. Se viajar, não vai ser apenas dano para o navio, mas vai ser também para a carga. Vai todo mundo, vai acontecer alguma coisa. A gente não deve ir. Sabe aquele pressentimento que mãe tem? Filho, não vai. Filho, eu estou sentindo, vai dar alguma coisa errada. Já viu o pressentimento de mãe? Parece que mãe é Deus, né? Parece que Deus baixa nela e ela fala e acontece. Aí a pessoa vai: mãe, não é verdade que a senhora tinha razão? Aconteceu. Eu não falei? Eu falei para não ir porque foi. Aí você já viu o que vira. Mas o que eu quero que você entenda? Paulo estava aconselhando: não vamos. Se formos, vai dar prejuízo para a navegação. A navegação vai afundar, alguma coisa vai acontecer. Vamos ficar. Quando eu faço tudo sozinho, fracasso. Quando eu ouço conselhos, eu sou bem sucedido. Será que ouviu Paulo? Vamos ver. 11. Leia comigo bem forte, mas eu quero que você solte a voz. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Vamos ler de novo? Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Estava dizendo: não vamos, vai afundar, vai acontecer alguma coisa, vamos ficar. Tô dando conselho, tô dando a direção. Gente, vai dar errado, eu tô sentindo. A Bíblia diz que o centurião cria, o responsável por aqueles presos, cria mais no piloto do que no que Paulo dizia. E quantas pessoas não são assim? A pessoa crê mais do que o médico diz, que ela tem câncer, tem tumor, que vai dar errado, que ela vai morrer, está sentenciada. Crê mais que de verdade a vida dela financeira já foi, ela não tem como mais sair do vermelho. Se ela tentar, ela vai ficar anos e anos ainda com a vida toda suja. Quantas pessoas creem mais no que os outros dizem do que naquilo que Deus está dizendo? Uma vez que o Espírito do Conselho vem sobre nós e o ouvimos, a gente se torna bem sucedido. A gente tem sucesso. Paulo estava dando a direção: não vamos. Mas eles criam mais no piloto, que tinha uma certa experiência em navegar, cria mais no mestre que estava na embarcação do que no que Deus estava mandando Paulo dizer. Quem está entendendo até aqui? Eu pergunto: em quem você tem crido? Em quem você tem crido resulta naquilo que você tem sido. Vou repetir:
Em quem você tem crido resulta naquilo que você tem sido. O que você é reflexo do que você crê. Em quem você tem crido? Aquilo que eles estavam crendo ia refletir lá na frente. Vamos ver? Pula para o versículo de número 20. Vai para o versículo 20. O Paulo falou, não vamos. Mas eles ouviram? Não. Versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança do quê? De nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta o quê? E esta perdição. Então Paulo está junto com todo mundo, no meio de um nada, tudo perdido, tempestade. A Bíblia diz que muitos dias não aparecia nem sol e nem lua, uma tempestade muito grande. Eles já tinham perdido a esperança do quê? De se salvar. Estavam no meio de um ambiente, estavam no meio de uma situação que eles poderiam evitar estar, se tivessem ouvido. Aí o pastor vem dar o conselho. Aí a pessoa, o pastor está falando demais. Eu acho que o pastor sabe alguma coisa da minha vida. Eu acho que o pastor não gosta de mim. Às vezes é o marido, é a esposa, às vezes é a própria mãe, é o próprio pai. E a pessoa absorve aquilo como uma coisa ruim. Absorve aquilo como se alguém estivesse fazendo mal para ela. E quando ela se pega então na tempestade, cai a ficha. Por que eu não dei ouvido para o meu pai? Por que eu não dei ouvido para minha mãe? Por que eu não ouvi o meu pastor? Por que eu não ouvi o meu irmão? Por que eu não ouvi aquela pessoa? Só quando já não tem mais o que fazer. O Paulo já tinha dito, mas não ouviram. Aí Deus, pela misericórdia, versículo 22. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o quê? Por vocês não terem me ouvido, Deus acabou de me dizer, ninguém vai morrer, mas o navio vai embora. Mas o navio não vai ter como recuperar, vai se perder. Aí tem gente que Deus dá a segunda chance, mas ela perde dinheiro, ela perde carro, perde casa. É o marido que se separa, é a mulher que se separa, é o filho que vai embora da casa. É um monte de coisa. De fato, a vida não se perderá, mas o navio vai embora. Coisas que poderiam ser evitadas se tivesse ouvido os conselhos. Quando uma pessoa ouve o conselho, ela é o quê? Bem sucedida. Mas aquele que faz planos sozinhos, fracassará de novo. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Para terminar, Atos 9:32. Volta umas páginas aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. Atos 9:32. Vamos ler? E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado o quê? Enéas, jazendo numa cama, havia quanto tempo? O qual era o quê? Então Pedro, ele foi destinado até um lugar. Ele foi até um ambiente, uma cidade, um bairro, um lugar, uma propriedade. Ele encontra ali os irmãos. E no meio dos irmãos, ele encontra um outro irmão, que era o quê? Paralítico. Que eu acredito que esse irmão paralítico chamado Enéas, quando precisava de qualquer coisa, pela dificuldade qual ele tinha, ele pedia ajuda e era atendido. Era alguém que já estava naquela situação 8 anos. Não era 8 dias, 8 meses, eram 8 anos. 8 anos é um tempo passado, um tempo que não volta mais. Então durante 8 anos Enéas naquela situação pedia quando necessitava de ajuda. Olha, vai ter culto em tal lugar. Os irmãos vinham, passavam na casa de Enéas, levavam. Não tinha cadeira de roda. Eu estou falando disso há de 2000 anos atrás. Quem está entendendo?
Então, para Enéas, a situação já estava acomodada. Para Enéas já estava tudo resolvido, porque quando precisava de algo, mandava um WhatsApp e o amigo vinha e ajudava. Não tinha WhatsApp, um exemplo, tá, gente? Passava um fio, como diz aí, passava um telefone, mandava um recado e ele era atendido. Então, para Enéas, aquela situação já estava boa, já estava resolvida, porque ele tinha ajuda de quem? Dos santos, dos irmãos, daqueles que em Cristo também com ele estavam. E quanta gente está acomodada com a situação que está, para ela já está atendida, porque ela já tem a solução diariamente para aquele problema que vem de outros, de terceiros. Deus não quer que o seu problema seja resolvido de terceiros. Deus quer que você resolva o seu problema ouvindo o conselho que a você está sendo dado. Uma vez que você ouviu o conselho que a ti vier, pode ser o ano que for, você pode estar 50 anos na mesma situação, se ouvido, você tem sucesso, você se torna bem sucedido. O Pedro chega diante do Enéas, que tinha as suas necessidades ajudadas pelos irmãos, e o vê daquele jeito. O que o Pedro fez? Enéas, tá precisando ir no banheiro? Tô, pera aí, vem cá, vai lá, eu te ajudo. Enéas, tá precisando tomar banho? Vem cá, vou dar banho. Foi isso que o Pedro fez? O que o Pedro fez? Olha o conselho que o Pedro deu. Versículo 34. Vamos ler juntos? Olha a orientação, olha a recomendação que o Pedro dá para Enéas. E tem um monte de Enéas aqui hoje, e até que não vai assistindo, que já acomodou. Porque o problema dela, aparentemente, visivelmente, os outros já estão ajudando, sanando, solucionando. Só que não foi resolvido como tem que resolver. Como que vai ser? Quando você ouvir o conselho e mudar essa situação. O Pedro então vai até o Enéas, e o que o Pedro oferece para o Enéas? Você precisa tomar banho, eu vou te ajudar. Você precisa de alguma coisa para comer, eu vou comprar agora. Foi isso que o Pedro falou? O que o Pedro falou para ele? Vamos ler? 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se... Leia o 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. O Pedro estava lá paralítico, fazendo aquela carinha do gato do xereque, de dó. Oh, Pedro. O Pedro chegou: rapaz, levanta daí, rapaz. Vai, em nome de Jesus, levanta. O Pedro não chegou: oh, Enéas, oh, meu irmãozinho, está precisando de ajuda? Está precisando de cesta básica? Você está precisando de mudar sua vida? Não. Está precisando de dinheiro? O que ele falou? Levanta-te. E o que o Pedro fez? Ai, tá doendo. Ai, Pedro, maldoso. Foi isso? E ele aleluia, tô andando, oh glória. E todos que estavam ali se converteram. Todos mudaram. E se o Enéas não se levanta? E se as pessoas também continuariam da mesma maneira? Você entende o que um conselho ouvido faz na vida, não só da pessoa, mas de quem a cerca? Muda completamente. Quem entendeu esse recado de hoje? Quando o Espírito do Senhor descer, o conselho for atendido, a sua necessidade que hoje você tem será suprida para sempre. Deus vai te dar suporte e recursos para que você alcance muito mais do que você já recebeu um dia. Você só tem que ouvir conselhos. Para terminar, vou terminar no que eu comecei. Você não precisa abrir, porque eu acredito que você não tem essa Bíblia, mas eu vou terminar nesse versículo que eu comecei. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho, vai fracassar de novo. Quem procura ajuda e pede conselho, será bem sucedido. Amém? Amém. Quer ter sucesso? Quer ser bem sucedido? Você não vence sozinho. Você vence sendo o quê? Orientado. Você vence sendo ajudado.
sendo direcionado. Ah, pastor, mas a pessoa é leiga, é nova, não entende do assunto. Independente da experiência, se alguém quer um conselho que é pronto que você precisa, ouça-o. Amém? Fazendo assim, quando você for para a guerra, militá-la, batalhá-la, lutá-la, você não voltará envergonhado, você voltará com a vitória em mãos. Amém? Quem entendeu esse recado, fica de pé. Você de casa também fique de pé, para a gente orar. Que nós vamos agora travar uma batalha diante de Deus de todo o coração. E vamos pedir para Deus, não uma benção, mas um quê? E nós vamos pedir para Deus? Porque quando a gente pede para Deus um conselho, nós não forçamos nada. Nós deixamos as coisas acontecer o quê? Naturalmente. Não force nada a acontecer. Não force nada na sua vida, na sua mão chegar. O que tiver que ser, o que tiver que acontecer. Mas olha aqui para mim, vou dizer isso como homem de Deus. Tem muita gente da nossa igreja que não está aqui hoje, que nos assiste. Eu acredito que pelo menos isso faz. Porque a gente colocou uma frase aí na igreja e até divulgamos. Voltaremos com mais força. Tem gente que vai voltar com mais força. Tem gente que nem vai voltar. Mas por que não vai voltar? Porque o tempo que era para ela se dedicar às coisas de Deus, ela não está se dedicando. Uma pessoa morre. Muitos que não estão vindo à igreja, não estão orando, não estão buscando a Deus, não vai voltar. Os que voltarem pode até voltar com força, mas os que pode ter gente que nem voltar vai voltar. Mas eu acredito que essas pessoas me assistem. Pela fé eu acredito. Mas eu vou dizer para todos, tem muita no nosso meio que só se levantará, não é apoiado em ninguém. Eu preguei sexta-feira, não sei se todos acompanharam. Foi até uma frase que depois eu mandei para muitos. Quem quer, consegue. Quem ouviu? Quem recebeu essa mensagem? Se você quiser, você consegue. Ai, pastor, eu não consigo parar de fumar. Ai, eu não consigo parar de beber. Ai, eu não consigo parar, pastor. Eu sou viciado em pornografia. A hora que eu vejo, já estou lá olhando. Ai, pastor, eu não consigo parar de mentir. Mentira. Mentira. Quem quer, consegue, né? Se você colocar, traçar dentro do seu coração, eu quero, você vai conseguir. Determinando tu alguma coisa, seja firme. E a luz brilhará nos seus caminhos. Determinar, todo mundo determina, mas ser firme, só alguns. Quantas pessoas vão emagrecer esse ano? Vou ser fitness, tá? O que você tem na sua geladeira para comer? Só guloseima. Não tenho nada contra, mas para você ver que em mínimas coisas determinamos, mas não somos firmes. Começamos coisas e não conseguimos terminá-las. Isso é um problema que precisa ser resolvido. Se você ouvir um conselho, pastor, por que eu não estou dando certo no meu casamento? Por que eu não estou dando certo na minha vida espiritual com Deus? Eu não tenho. A hora que eu vou buscar Deus me dá um sono. Eu vou ler a Bíblia, me dá um sono. Mas é engraçado que quando mexe no WhatsApp não dá sono. Quando entra no Facebook para ficar comentando, Bolsonaro nada, e não sei o que tudo, porque o Sérgio Moro saiu. Irmão, ninguém dorme. Mas quando é para ouvir uma palavra, para orar, para buscar Deus, o que tem de gente que está longe, muitos Enéas que estão ainda paralíticos, que só se levantarão, não é com a ajuda do Pedro. O Pedro está dizendo, levanta-te. O Enéas vai levantar com a ajuda de quem? Dele mesmo. Porque quem quer, consegue. Quem entendeu isso? Você quer? Quem quer? Fala para quem está do seu lado. Então você consegue. O primeiro passo é querer. Você quer? Então você consegue. Pastor, eu quero ficar rico. Quem quer ficar rico aí? Não, tô falando sério, irmão. Você quer ficar rico? Quem quer? Ter dinheiro para quitar suas dívidas, para viajar, para dar para mim. Tô brincando. Ter dinheiro para tudo. Quem quer? Você quer? Então olha para mim. Você consegue.
Só não consegue alguém que já está apoiado em alguma coisa, como Enéas. Precisa de alguma coisa, necessidade. Preciseis ir para algum lugar. Tem alguém que leva Enéas. Para com isso, não dependa de ninguém. Se você depende de alguém hoje, seja no que for, o dia que você não depender mais, você vai sofrer. Isso vai te prejudicar. Por isso aprenda a ser independente. Enéas, levanta-te. Se tem Enéas que depende de gente, para com isso, levanta-te. O dia que você entender, ouvir o conselho que eu estou te dando, sua vida muda drasticamente. Da água para o vinho. Amém? Levante suas mãos para o céu, Pai. E nós oramos, meu Deus, de todo o coração. Quantas são, meu Deus, as pessoas que precisam de uma bênção, que precisam, meu Deus, de uma orientação, de um conselho, e não tem conseguido. Pessoas que estão travando uma batalha na cabeça, na mente. Tem sido difícil, meu Deus, porque quando ela traça um projeto no coração, uma rota, um caminho, eu não vou fazer mais, eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu não vou mais fazer, eu não vou mais praticar, parece que sempre alguma coisa vem dar errado. Mas, meu Deus, eu estou aqui hoje para te pedir um conselho, que esse conselho seja dado. Eu acredito que a palavra de hoje já foi um conselho para a vida dessa pessoa mudar, para a vida dessa pessoa que me assiste mudar. Eu acredito, meu Deus, que a palavra de hoje foi o norte que essa pessoa precisava, para que a vida dela mudasse drasticamente, completamente. Que se ouvido, se praticado, muda completamente a vida dela. Ela tem sucesso, ela é bem sucedida. Quantas são, meu Deus, as pessoas que não têm tido sucesso porque elas não sabem ouvir, porque elas não sabem, meu Deus, aceitar a recomendação a elas dada, a elas vindas, porque muitas vezes tem aquilo como pessoal, tem aquilo como se alguém quisesse o mal dela. Pai, quantos conselhos que, se fossem ouvidos, teriam nos ajudado completamente. Quantas coisas evitaríamos passar se tivéssemos ouvido lá atrás. Meu Deus, quantas coisas seriam diferentes se nós tivéssemos adotado e aceitado a palavra que até nós foi dirigida. E hoje talvez experimentamos de uma dor, experimentamos, ó Deus, de uma dolorosa perca, porque deveríamos lá atrás ter feito e não fizemos. Deveríamos lá atrás, ó Deus, ter praticado e não praticamos. E hoje, meu Deus, a dor está refletindo nessa pessoa. A dor está refletindo nesse coração. A dor está refletindo como refletiu em Roboão, que dividiu o reino do norte e o reino do sul. Oh, como Paulo disse, não vamos sair daqui, centurião. Oh, varões, não saíamos, não vamos sair. Se vocês tivessem me ouvido, evitariam esse incômodo e essa perdição. E quantos barcos, quantas navegações, quantas coisas estão se perdendo, porque não ouvimos, confiamos mais no que estão falando, confiamos mais nos amigos errados, confiamos mais nos conselhos próprios, vindos do coração, do que naquela pessoa que entende, do que naquele conselho que vem do alto, que vem de Deus. E hoje estamos experimentando de uma consequência que poderíamos ter evitado se lá atrás tivéssemos ouvido. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder agora sobre cada pessoa. Vem com o teu poder sobre cada vida, sobre cada família. Meu Deus, essa pessoa que me assiste, que está deprimida, está desesperada, está ansiosa, está, meu Deus, em quadro de depressão, em quadro de síndrome do pânico. Essa pessoa, meu Deus, que se encontra com um determinado problema e pede para que isso mude, para que isso seja diferente, sanado, resolvido. Oh, meu Pai, vem com o teu poder agora, Senhor, e muda, Pai, toda a estação ruim, muda, Senhor, toda a situação maligna que essa pessoa tem vivido, tem experimentado. Eu te peço, ó Deus, como servo, dá uma chance, dá uma oportunidade, dá mais uma misericórdia, para que ela possa acertar onde tem errado, para que ela possa, meu Deus, viver a bênção de Deus, para que ela possa ser sucessivamente abençoada. Assim, ó Pai, eu
determino, eu levanto a minha voz agora contra todo mal, contra todo demônio que tem forçado esse Aminon a querer forçar uma situação chegar a acontecer, e o que era bênção se tornou uma maldição, porque ela não esperou o tempo de Deus, porque ela não deixou as coisas naturalmente acontecer. Sai demônio, sai espírito, sai coisa ruim, vai embora demônio das trevas, vai embora coisa do inferno. Aonde houver uma potestade, aonde houver um principado, algo do inferno que contra essa pessoa tem se estabelecido, que contra essa pessoa tem se levantado, eu determino, eu exijo, eu ordeno: sai dessa casa, sai dessa família, sai dessa saúde. É alguém que até foi diagnosticado com Covid-19, com esse tal de coronavírus, vai embora, sai demônio que baixou a imunidade, demônio que fez um mal se levantar contra ela. Eu te ordeno agora, em nome de Jesus, todo mal saia para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu, meu irmão. Com seus olhos fechados, sinta a presença de Deus fluir. Sinta a presença de Deus voltar a ser o que na sua vida um dia já foi. A presença que te dirigia, que te guiava, que te direcionava, essa novamente está sendo derramada sobre você. E uma vez o Espírito do Senhor sobre nós, cujo 7 existem, a pessoa muda completamente. Pai, queremos desfrutar, usufruir desse Espírito de Deus que sobre nós, ó Pai, vai mudar tudo. Que sobre nós, ó Deus, vai mudar completamente as estações, vai mudar completamente, meu Deus, cada área da nossa vida. Pai, que essa canção seja a oração dessa pessoa. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos e cante isso de todo o seu coração. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Declare todo o seu coração. Deus, eu não podia imaginar. Meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez, não consigo te tocar. Não tenho forças pra amar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto, pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. declare isso. Coloque a mão no seu coração e cante. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra amar. Confesso, já tentei. Dessa vez
eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto, pois tu és o Deus que me vê no secreto, pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto, pois tu és o Deus que me vê no secreto, pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Aleluia, oh, te adoramos, Senhor. Oh, Ele é especial, meu irmão. Ele é especial, minha irmã. Isso, adora, exalte, cante. Diga pra Ele: o Senhor é o Deus que me vê no oculto. O Senhor é o Deus que atende o meu clamor. Oh Pai, que o conselho venha sobre a minha vida, para que eu tenha sucesso, para que eu seja uma bênção. Declare isso em todo o seu coração. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. E Pai, que a tua bênção nos alcance, que o teu poder, ó Deus, seja derramado sobre a nossa vida, e que possamos nesse dia, meu Deus, desfrutar as bênçãos do alto em nome de Jesus. E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, que Ele merece. Amém? Que essa palavra esteja no seu coração. Quando ouvimos o conselho, conseguimos ir para a guerra seguro, sabendo que a vitória será nossa. Mas aquele que faz planos sozinhos fracassará de novo. Jamais deixe um conselho. Dependendo do conselho qual você ouve, pode mudar a sua vida ou pode piorá-la. Ouça os conselhos que Deus tem enviado para você. Amém? Amém? Vamos aplaudir de novo. Pessoal do Facebook, Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus.